Organizações da sociedade civil assinaram uma nota conjunta na qual pedem ao Ministério da Saúde maiores detalhes sobre o suposto ataque cibernético que resultou no apagão de dados da saúde pública. Há mais de um mês, o país está sem informações concretas sobre a pandemia de Covid-19 e a epidemia de influenza. As entidades explicam que devem procurar os órgãos de fiscalização para que a responsabilidade do Ministério da Saúde seja apurada. Confira na reportagem de Júlia Pereira. Organizações sociais que compõem o Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas assinaram uma nota exigindo que o Ministério da Saúde esclareça detalhes sobre o apagão de dados e acelere as providências para restabelecer o sistema. Desde o dia 10 de dezembro, quando aconteceu o ataque aos sistemas da pasta, o Brasil está sem acesso a informações concretas sobre a saúde pública, como o quadro da Covid-19 e de outras síndromes gripais, além de dados sobre o avanço da vacinação. Conforme explica a vice-presidenta da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Kátia Brembati, a ausência de dados impacta ainda no trabalho de especialistas voltados à análise do quadro geral da saúde pública. A Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, está impossibilitada de produzir os boletins em que avalia o cenário da pandemia no país. Até mesmo o boletim epidemiológico emitido pelo próprio governo federal foi impactado. A última edição, divulgada no dia 1º de janeiro, não apresenta o número de pacientes internados pela síndrome respiratória aguda grave. Além da questão das reportagens, que são subsídios que a gente precisa para o dia a dia do trabalho jornalístico, a gente tem recebido diversos relatos de pesquisadores de instituições como a Fiocruz, demonstrando preocupação com esse apagão de dados, porque uma série de boletins e acompanhamento de dados não está sendo possível de ser realizada por causa da ausência dessas informações. Já faz um mês que a gente está vivendo essa realidade e uma situação grave como a gente está vivendo exigiria uma celeridade muito maior dos órgãos públicos. A gente está vivendo uma crise grave sanitária, embora o número de mortes tenha reduzido graças à vacinação, a gente sabe que houve uma disparada de casos positivos de Covid e outras doenças respiratórias. Mas a gente não está conseguindo monitorar esses casos adequadamente por falta de dados públicos, que deveriam ser os dados prioritários nesse caso. Esse não é o primeiro ataque aos dados do Ministério da Saúde. No final de 2020, falhas em medidas de controle e segurança digital deixaram vulneráveis os dados de cerca de 16 milhões de brasileiros que tiveram um diagnóstico suspeito ou positivo para a Covid-19. Júlia Rocha, coordenadora de Acesso à Informação e Transparência da Artigo 19, avalia que esses episódios revelam o amadorismo e a falta de preparo dos sistemas do governo federal. Isso mostra um amadorismo e falta de preparo desses sistemas de salvaguarda de dados no âmbito do governo federal. E mais do que isso, como que não existe aí nenhum tipo de retratação ou qualquer tipo de pronunciamento com relação às políticas que serão tomadas daqui para frente para que os dados sejam protegidos. E isso não é evidenciado só no ataque hacker. Recentemente saiu uma portaria sobre compartilhamento de informações pessoais para bancos, mas também tem, por exemplo, a contratação de softwares espiões para coletar dados, aí nesse caso dados sensíveis, sobre a população. É um reflexo de um governo extremamente autoritário, que a gente presencia hoje. Então, por um lado, é o governo cada vez menos transparente e cidadãos e cidadãs cada vez mais vigiados. Até o momento, o Ministério da Saúde não se pronunciou sobre qual a previsão para a normalização dos dados. A pasta caracterizou o episódio como um incidente de segurança cibernética e insiste que o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização e o eSUS Notifica estão funcionando normalmente. Mas profissionais da área da saúde relatam que não estão conseguindo registrar os casos nos sistemas. Além disso, a Rede Nacional de Dados em Saúde, plataforma que reúne todas as informações registradas por estados e municípios no âmbito do Sistema Único de Saúde, ainda funciona sem a normalização dos dados. Guilherme Barbosa, analista de transparência da ONG Transparência Brasil,
afirma que as organizações irão tomar medidas junto aos órgãos de fiscalização para apurar a responsabilidade do Ministério da Saúde na demora de resposta sobre o apagão de dados. No primeiro momento, a gente viu que não houve a devida transparência, nem um comunicado oficial que explicasse as causas e as consequências desse ataque aos dados oficiais do Ministério da Saúde. E num segundo momento, a resposta que foi feita para a resolução desse incidente foi lenta e muito ineficaz, uma vez que a gente viu que bases de dados, que sistemas de coleta de dados ficaram instáveis, que bases inteiras de dados não foram atualizadas e disponibilizadas em tempo hábil. Nesse sentido, planejamos, junto com essas outras organizações da sociedade civil, medidas efetivas junto aos órgãos de controle e fiscalização para que sejam apurados a responsabilização do Ministério da Saúde em relação a essa demora de resposta. Iremos, nos próximos dias, protocolar uma denúncia junto ao Tribunal de Contas da União e outra junto ao Ministério Público Federal para que esses órgãos, com suas devidas competências, investigue e responsabilize essa demora na resolução. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.